Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tem alguém feliz com Jesus essa noite? Glória a Deus. Estou muito feliz com Jesus porque Ele é bom. E se não fosse Ele, nós não poderíamos estar aqui, não é mesmo? Deus, Ele é fiel. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abre ela comigo no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 19 e o verso de número 17. Enquanto você encontra, eu quero ser grato a Deus por essa rica oportunidade. Para nós é uma honra, podemos estar aqui no Conectados, para juntos nós louvarmos o nome de Jesus. Eu quero dizer que, além de ser uma grande honra, Anderson, é cumprimento de promessa a gente poder estar aqui. É uma grande alegria, é uma grande honra. E tudo isso é para a glória do nome de Jesus. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, está aqui junto comigo, Vitória. Tem sempre me ajudado nos momentos bons, difíceis, ruins. Está sempre comigo, Anderson. Essa daí tá todo momento. Tá ruim, ela tá junto, tá bem, tá junto e tá sempre junto. Deus é maravilhoso. Sou muito abençoado e eu louvo a Deus por isso. Quero desde já ser grato a Deus também pela vida do pastor Elias, pela vida da Andréia. Deus abençoe grandemente. Também louvo a Deus pelo meu amigo Anderson, também entrou em contato com a gente. Deus te abençoe grandemente. É uma alegria, é um amigo que os céus nos apresentou. Deus abençoe você, sua família. Deus seja louvado. Eu também quero transmitir aos irmãos os abraços e as considerações do meu querido pastor Saulo Carvalho, ali da congregação de Jardim Andorfato, onde a gente congrega. Grande homem de Deus que tem sempre nos ajudado. Eu fico muito feliz porque eu estou vendo muitos amigos aqui hoje, Anderson. E é muito bom estar entre amigos. Pastor Rodrigo, uma honra. Evangelista Vinícius. Pastor Tiago, que orou aqui pela gente. Pastor Tiago foi meu líder, como o Anderson já me antecedeu. E eu fui muito bem educado pelo Tiago, que eu dei um pouquinho de trabalho para ele, sim. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Amém? Glória a Deus por isso. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 19... e o verso 17, todos encontraram? Amém? Está escrito: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio, e Pilatos também escreveu um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Toma o seu assento glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com o conceito da crucificação, onde Jesus ele é levantado na cruz do meio, nós temos em mente este grande ato, onde Jesus ele se entregou para salvar toda a humanidade. Mas para que realmente nós entendamos este plano de salvação, é necessário que nós observemos o Evangelho de João como um todo. E isso é necessário por alguns motivos, que somente João, por suas particularidades, ele registrou neste Evangelho. Nós observamos que nos 4 Evangelhos é de fato relatada a história de Jesus, a crucificação do Cristo, a história de todos os feitos que Jesus ele fez, de sua genealogia, de sua história. No entanto, João ele é diferente ao registrar sobre este Cristo. Nós vemos que Mateus, ele escreve aos judeus. Marcos escreve aos romanos. Lucas escreve aos gregos. No entanto, quando João ele escreve o seu evangelho, nós conhecemos o evangelho de João como um evangelho universal. Porque todos aqueles que lessem este evangelho entenderiam de fato, Rodrigo, quem é este Cristo, qual foi a sua missão, qual foi o seu grande propósito nessa terra. Porque todos que
lessem este evangelho, teriam entendimento a respeito do Cristo. Porque João, ele abre um grande leque para que toda a raça humana entenda quem é Cristo Jesus. E não é à toa que a ideia central do evangelho de João é João apresentar o Cristo Jesus como o Messias, o Filho de Deus. E João, ele era o cara para falar isso. E não existia ninguém melhor do que João para falar isso. Porque João, ele era o discípulo mais próximo do Cristo. E por isso, João tinha propriedade para falar a respeito daquilo que ele estava falando. Além disso, João, ele foi testemunha ocular das maiorias dos milagres que Jesus havia feito. João foi aquele que estava aos pés da cruz. João foi aquele que subiu ao monte da transfiguração com Jesus. João presenciou a maioria dos fatos da história do Cristo. E é por isso que João tinha propriedade para falar quem é esse Cristo, quem é esse Jesus. Até porque não existe nada melhor do que uma pessoa que é íntima da outra falar algo a respeito daquela pessoa. João tinha intimidade, e por isso ele sabia quem era este Cristo. Um outro ponto muito interessante é que João também, ele toma em contrapartida iniciar este evangelho diferente dos outros evangelistas. Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles registram a respeito da história. Mateus e Marcos, eles falam a respeito da genealogia do Cristo. No entanto, João quer apresentar o Jesus que está presente na história. João quer apresentar o Jesus que está presente em tudo, em todos e em todas as coisas. E é por isso que no capítulo 1 ele inicia dizendo que no princípio ele era o Verbo. O Verbo, ele era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. É o João apresentando o Cristo que está presente na história. É ele apresentando o Cristo que está presente em tudo. É por isso que eu não entendo, Anderson, crente que fica apavorado com a taxação do dólar, crente que fica apavorado com a inflação, crente que fica apavorado com os problemas do sistema. João está apresentando o Cristo que está presente na história. No princípio ele era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. E se tudo existe hoje, é porque foi feito por ele. Ou seja, ele tem o controle de tudo, de todas as coisas, na palma de suas mãos. É interessante porque João também, quando estava preso na ilha de Pátimos, no capítulo 1 e no verso 8, ele chegou a registrar que Cristo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, e aquele que em breve há de vir. João conhecia Jesus, e ele está mostrando Cristo que está presente na história. Porém, Jesus, ele é muito mais do que isso. Porque João também, ele quer apresentar a missão deste Cristo, o objetivo de Jesus na terra. E nós sabemos muito bem que Jesus, ele tinha uma mensagem, e uma mensagem alarmante, que nem todos compreendiam ou entendiam. A mensagem de Jesus não foi falar sobre bens materiais. A mensagem do Cristo não foi pregar que o povo judeu seria liberto do jugo de Roma. A mensagem do Cristo não foi falar de dinheiro. A mensagem de Jesus não foi falar de glórias nessa terra. A sua grande mensagem foi o seu reino, foi a eternidade, foi a glória que nos está preparada desde a fundação do mundo. No entanto, aquilo que confirma a sua grande mensagem é algo que João vai registrar no início deste evangelho. E se nós olharmos com atenção para o texto, nós vamos entender que a grande mensagem de Cristo, que era o seu reino, aquilo que traz esta confirmação é a cruz dolorosa, a cruz que Cristo teve que carregar, a cruz que Cristo teve que sofrer. Porque Jesus, ele não veio para ser aceito pelos homens, ele não veio para ser aplaudido pela massa,
mas ele veio para se entregar no Calvário. Ele veio para morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. E sabe o que nós aprendemos com o texto? É que no início deste evangelho, o que está confirmando a grande missão do Cristo é os céus abertos. Sabe o que acontece? Jesus está na margem do Jordão, e João Batista está pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho do arrependimento, o evangelho da verdade. E quando Jesus está na fila, João Batista ele brada em alto e bom som: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No entanto, eu quero te lembrar uma coisa, porque a maior confirmação que existe não é aquela que sai da boca dos homens, é aquela que sai da boca de Deus. Sabe o que prova isso? É que Jesus ele é batizado por João Batista. De repente os céus eles se abrem, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba pousa sobre Jesus, testificando que ele era cheio do Espírito Santo. Mas o melhor ainda está para acontecer, porque João está registrando a missão do Cristo, e João Batista está dizendo que ele é o Cordeiro de Deus. Logo em seguida, depois que Jesus é batizado, os céus eles se abrem, e Deus começa a bradar de lá de cima: este é o meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Eu não sei quem vai entender isso daqui, Anderson, mas a maior confirmação é aquela que vem do alto, porque os céus eles estão abertos, e Deus está bradando de lá de cima: ele é o meu filho amado. Sabe o que Jesus nos ensina? Ele não chega no Jordão levantando banca, ele não chega no Jordão falando quem ele é, ele não chega no Jordão falando que é filho, ele não chega no Jordão falando que é cordeiro, mas quem é? O céu declara lá de cima: ele é, ela é. Eu posso te falar uma coisa, jovem: se Deus ele falou lá de cima, a missão que ele tem na tua vida, o mistério que ele tem na tua história, pode se levantar demônio, pode levantar macumba, mas não vai parar, porque quem é e pronto, e acabou. Se Deus te levantou, não tem demônio que derruba. Se Deus te escolheu, não tem homem que te para, porque quem é, o céu está bradando: ele é, ela é, ele é, ela é. Oh glória, oh glória. É por isso que eu quero liberar a primeira palavra profética essa noite. Talvez alguém entrou aqui hoje e pensou em largar o ministério. Talvez alguém entrou aqui hoje e pensou em sair da liderança. Talvez algum jovem entrou aqui hoje e tentou sair do grupo, mas o céu está gritando para alguém: fui eu que levantei, e se foi eu que levantei, não tem quem derruba. A maior confirmação ela vem do alto. Deus ele está confirmando quem Jesus Cristo ele é, e automaticamente a sua missão está sendo revelada: a cruz, o Calvário, o Gólgota. Do capítulo 1 ao capítulo 19, nós observamos alguns feitos do Cristo, aonde João, por sua vez, ele teve algumas particularidades ao descrever, porque também existe um outro ponto que João ele faz diferente dos outros evangelistas. João não queria falar a respeito do Cristo que faz, João não queria falar a respeito do Cristo milagreiro. É muito lindo quando nós falamos a respeito do paralítico que levantou, é muito lindo quando nós falamos a respeito do pão que foi multiplicado. No entanto, João ele não tem por sua vez a ousadia ou a particularidade de registrar apenas os milagres.
para entender que João ele quer registrar o Cristo que é. E ponto final. Do capítulo 1 ao capítulo 19, 7 milagres são registrados por João. E dentro desses 7 milagres, 7 sinais que testificam que ele é. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição. Quando ele multiplicou pão, ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Mas o 7º chama a minha atenção, porque lá no capítulo 14 ele brada: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, João não quer falar a respeito do Cristo milagreiro, ele quer falar a respeito do Cristo que é. O Cristo que tem uma identidade. E é sobre isso que eu vim falar essa noite. Porque Cristo sabia quem ele era. E o interessante, Anderson, é que o Cristo que tem a identidade, ele tem alguns compromissos. O Cristo que tem uma identidade, ele tem algumas posições. E ele nos dá algumas lições sobre essa identidade. Primeira delas: quem tem uma identidade não negocia os seus valores. Jesus foi tentado no deserto, mas não cedeu às tentações, porque ele sabia quem ele era. Jesus foi confrontado pelos fariseus, mas ele não foi arrumar briga, porque ele sabia quem ele era. Jesus foi provocado pelos soldados, mas como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, porque ele sabia quem ele era. Ele foi cuspido, mas ele não abriu a boca, porque ele sabia quem ele era. Ele foi humilhado, mas ele não quis se levantar para arrumar conversa, porque ele sabia quem ele era. A sua autoridade foi confrontada, mas ele não se posicionou contra, porque ele sabia quem ele era. Eu vim pregar essa noite para jovem que tem identidade, e a primeira lição que o Cristo nos ensina é que o jovem que tem identidade, ele não vai negociar os seus valores. Uma proposta ele não aceita, porque ele não negocia os seus valores. É por isso que eu quero redobrar a sua atenção para este detalhe essa noite. Não negocie os seus valores. Jesus te chamou e você tem identidade. E quem tem identidade, uma vez que os céus ele abre e Jesus ele te levanta, se prepara, porque uma hora alguém vai tentar comprometer a sua identidade. Uma hora o inferno vai se levantar, mas enquanto Jesus ele está na posição, no script da história que Deus tinha preparado, ele manteve a sua identidade. Jesus chamou jovem que tem identidade. Jesus levanta jovem que não negocia os seus valores. E essa é uma das maiores lições que Jesus nos ensina. Porque Jesus ele não negocia com o inimigo. Jesus não negocia com as propostas. O seu propósito era Calvário. E eu posso te dizer o que aconteceu em certo dia. Tentaram dar um trono para Jesus. E olha que a tentação é grande, porque quem não quer se sentar num trono? Capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus multiplica pão e peixe, e a multidão brada: este é o profeta que devia vir a nós. Sabe por quê? A multidão não queria Cristo, a multidão queria milagre. E quando Jesus multiplicou pão e peixe, a multidão quis dar um trono para Jesus.
Mas Jesus tinha uma identidade. Ele sabia quem ele era. Quando a multidão tenta levantá-lo como um rei, ele não aceita o trono que queriam dar para ele. Ele foge, porque ele tinha uma identidade. Ele tinha uma identidade. Ele não queria trono, ele queria cruz. Ele não queria de coroa de ouro aqui na terra, ele queria cruz. Ele não queria um cargo político entre os homens, ele queria cruz. Ele não queria ser bem falado pelos homens, ele queria cruz. Sabe por quê? Ele tinha uma identidade, e essa identidade foi revelada no Jordão. O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Ele não veio para se assentar em trono na terra. Ele não veio para ter cargo político. Ele não veio para encher o bolso de dinheiro. Ele veio para Calvário. Se isso não queima na sua alma, eu preciso te alertar essa noite. A mensagem da cruz é a mensagem que nos levará ao propósito de Deus. Ele queria a cruz, ele queria o Calvário. Quando Jesus está no jardim do Getsemane, segundo aquilo que escreveu Lucas, ele suava grandes gotículas de sangue, mas ele não parou, porque ele tinha uma identidade. Ele estava oprimido, ele estava agoniado, mas ele não cedeu, porque ele tinha uma identidade. É por isso que a depressão ela não pode te parar, jovem, porque você tem identidade. É por isso que as crises elas não vão te derrubar, porque você tem identidade. Quando ele está no Getsemane, uma leva de soldados vai procurar Jesus. E segundo aquilo que diz a história, eram aproximadamente 300 homens que foram prender um só homem que estava no jardim orando. Com um beijo, Jesus é traído por Judas, e ele é levado para julgamento. E aqui está uma das maiores provas que não foi Pilatos que prendeu Jesus, que não foi Herodes que crucificou Jesus, que não foram os fariseus que crucificaram Jesus, mas que ele se entregou. De duas maneiras, aquele julgamento era errado, porque Jesus ele foi julgado numa noite, e segundo a tradição, durante a noite não acontecia julgamentos. Segundo, ele é julgado no pátio da casa do sacerdote, e segundo a tradição, não era na casa do pátio não era no pátio da casa do sacerdote que aconteciam os julgamentos, mas ele foi julgado naquela noite no pátio da casa do sacerdote. Só que Jesus, ele se entregou, mesmo o julgamento sendo inadequado, mesmo o julgamento sendo fora das normas, isto prova que ele se entregou. E preste atenção comigo, naquela noite ele é esbofeteado. Jesus está levando pancadas em seu rosto. Jesus está sendo machucado pelos homens, está sendo xingado. E como se já não bastasse, além de sofrer a dor da traição, ele é traído de novo. Porque Pedro está na fogueira, e alguém está vendo e está falando: você fala como um deles, você anda como um deles. E Pedro nega, Jesus é traído de novo. Mas mesmo assim ele não parou, porque ele tinha uma identidade. Oh glória, eu estou começando a ficar arrepiado, porque Jesus ele tem algo para alguém aqui essa noite, Anderson, e é para alguém que tem identidade. Ele é julgado. No dia seguinte, ele passa por algumas instâncias, aonde ele é julgado por alguns homens de alto valor e da alta cúpula da sociedade. Ele é julgado por Pôncio Pilatos, aonde ele se apresenta e Pilatos pergunta: por que você está sendo julgado?
Eu não vejo porque este povo está te julgando. Eles dizem que você diz ser o rei dos judeus. Só que Jesus sabia quem ele era. E a resposta para Pilatos é prática: tu o dizes. Porque quem é, não fala que é. Quem faz, não fala que faz. Mas tem alguém lá fora do portão que está dizendo: ele é, ela é. E tem alguém que está perguntando para ele, está falando: você é o que eles estão dizendo que você é? Você está falando que eu sou. Porque Jesus sabia quem ele era. Ele passa por esses julgamentos. Nós conhecemos o texto, conhecemos a história. Quando nós entramos no contexto do capítulo 19, Jesus, ele está no caminho da sua missão. E observe comigo como é interessante a maneira com que Jesus, ele está indo para o Calvário. Como nós já dissemos, ele sabia a sua identidade, ele sabia quem ele era, ele sabia o seu propósito. Só que a dor, ela vai se intensificando, as angústias vão aumentando, o aperto na alma vai doendo ainda mais. Jesus sai numa caminhada em direção ao Gólgota, e por uma via que era conhecida como dolorosa, que tinham pedras pontiagudas, Jesus começa a caminhar, e a cruz estava sobre as suas costas. A cruz estava sobre os seus ombros. E caminhando pela via que era dolorosa, Jesus poderia pensar algumas coisas: eu vou parar, eu vou desistir, eu vou largar, eu não vou chegar lá. Mas Jesus sabia quem ele era, e por isso ele não desistiu da caminhada na via dolorosa. Nessa via que Jesus estava caminhando, ele estava sendo espancado com um chicote, que era conhecido como azorrague, que tinha uma bolinha de chumbo com ossos cravados no meio. E a cada chibatada, Jesus tinha o seu corpo dilacerado, de maneira com que eles viam os seus ossos, viam as suas vísceras, viam a sua carne. Mas mesmo assim, ele não parou, porque ele sabia quem ele era. Talvez as pancadas estão doendo, mas você não pode parar. Talvez as pancadas estão machucando, mas você não pode parar, porque você tem uma identidade. Ele está caminhando, sendo espancado, e parece que eu estou vendo a cena. Como um cordeiro mudo, ele está caminhando, e levando as costas a sua cruz. Jesus está caminhando, e não está deixando a cruz. Eu quero dizer para alguém algo, para alguém que saiu nessa caminhada espinhosa, dolorosa, que machuca, e está pensando em largar a cruz. Quem tem identidade, ele não deixa a cruz. Quem tem identidade não abandona a cruz. Quem sabe quem é, não abandona a cruz. Eu posso te falar uma coisa: tem muito jovem lá fora que está deixando a cruz, porque uma rodinha de amigo na escola deu risada porque ele é crente. Tem muito jovem lá fora que está abandonando o evangelho, porque aceitou uma proposta inesperada. Só que eu vim pregar para jovem que não vai deixar a cruz. Eu vim para pegar para jovem que não vai deixar de carregar
carregar a cruz. Quem carrega a cruz é diferente. Quem carrega a cruz é diferente. Ele carrega a cruz na igreja, mas carrega a cruz na escola. Ele carrega a cruz no Conectados, mas carrega a cruz na faculdade. Ei, quem não se lembra daquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no 1:16: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, ele é poder de Deus. A cruz que você está carregando é poder, é poder, é poder, é poder. A cruz não é sinônimo de vergonha, mas a cruz é poder de Deus, é poder de Deus. E por isso você não vai deixar de carregar a cruz. Está disposto a carregar essa cruz? Está disposto a continuar com a cruz? Está disposto a caminhar ao propósito? Não deixe a sua cruz pelas piadas, não deixe a sua cruz pelas calúnias, não deixe a sua cruz pelas mágoas, não deixe a sua cruz. Ele não deixou a cruz, ele carregou. Porque a cruz não é vergonha, a cruz é poder de Deus. É Maia Riamancho Derevarasébia, Kelemancho Derecalamancho Derehemaia. Eu não sei quem está sentindo isso daqui, mas talvez alguém entrou aqui hoje e pensou em deixar a cruz. Talvez alguém entrou aqui hoje e pensou em largar a cruz, mas depois desse Conectados você vai ter forças para continuar. Eu preciso continuar. Jesus está indo em direção ao Gólgota. Ele é levantado na cruz do meio. Eu posso te falar uma verdade? O melhor ainda está por vir. Porque Jesus, ele é levantado na cruz do meio. Na sua esquerda tinha um ladrão, na sua direita tinha outro ladrão. Quando ele é levantado na cruz, João, o discípulo amado, está lá nos pés da cruz, e ele está registrando tudo isso. Ele está registrando todo o acontecimento. Quando Jesus é levantado, acontece uma coisa. Os homens tentam, Tiago, denegrir a identidade de Jesus. Eles escrevem um título. Pilatos escreve um título, e ele coloca em cima da cruz onde Jesus estava crucificado: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Estou sentindo graça aqui hoje. Jesus sabia quem ele era. Pilatos escreve aquele título, e ele coloca: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, que estava escrito em 3 línguas: em grego, em hebraico e em latim. Sabe por quê? Jesus foi crucificado na entrada da cidade de Jerusalém, e todos que entravam e que saíam da cidade olhavam para a cruz e estavam vendo aquele título que colocaram para zombar de Jesus: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Se o romano entrasse em Jerusalém, ele ia ver escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Se o grego entrasse em Jerusalém, ele ia ver escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Preste muita atenção nisso. Se o judeu entrasse e saísse de Jerusalém, eles iam ver escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Só que João está registrando tudo, Vinícius. João está na ponta do Calvário, e na ponta do Calvário João está entendendo o mistério. Porque o mesmo João que está vendo Cristo crucificado é o mesmo também que teve algumas visões lá na ilha de Patmos.
que mostraram a identidade de Jesus. Na entrada de Jerusalém, ele está vendo algumas coisas no Calvário. Sabe qual é a primeira? Quando ele vê Jesus Cristo na cruz, ele está vendo uma coroa de espinhos, a qual estava infiltrada no couro cabeludo de Jesus. Mas lá na ilha de Patmos, João começa a ter umas visões, e eram umas visões extraordinárias, porque lá no capítulo 19 do Apocalipse, João registra algumas coisas. Porque na ponta do Calvário ele está vendo a cruz, mas na ponta do trono ele está vendo algumas coisas. Primeiro, ele registra no 19: eu vi os céus abertos. Se você prestou atenção até aqui, você vai entender o que Jesus está falando. Eu vi os céus abertos. Parece que na ponta da cruz, às 3 horas da tarde, João está vendo Cristo expirado. Os céus estão fechados, as trevas estão tomando conta do ambiente, porque o Cristo expirou. Só que lá na ilha de Patmos, ele está vendo uma coisa: eu vi os céus abertos. Eu vi os céus abertos. Ô João, tu tá vendo lá na ponta do Calvário o céu fechado? Então se prepara, porque lá na ilha de Patmos eu vou abrir o céu para você enxergar uma coisa que olho não viu, que homem não. Meu Deus, Remaia, Remancho, Rebara Sébia, Labacalamancho, Derehamandaracia, Mai. Se o céu fechou, se prepara. Quem vê céu fechado, ele abre, ele abre, ele abre, ele abre, ele abre, ele abre, ele abre. Tem céu aberto aqui hoje, Anderson. Tem céu aberto aqui hoje. Ô glória, ô glória. Meu Deus, eu vi os céus abertos. Na ponta do Calvário, ele está vendo um Cristo humilhado, um Cristo que aos olhos dos homens estava destruído, mas ele continua dizendo: eu vi, e o seu nome é fiel. E vê, meu Deus, eu vim pegar a Bíblia aqui hoje, porque ele está vendo um Cristo humilhado no Calvário, mas também está vendo Cristo fiel, montado em um cavalo branco. Eu vi na ponta do Calvário, ele está vendo os olhos do Cristo, os olhos que estão machucados, Tiago, que ele mal consegue enxergar em cima daquela cruz. Só que João registra: eu vi. Porque o João que está vendo os olhos do Cristo machucado no Calvário, também está registrando lá na ilha de Patmos: eu vi, e os seus olhos eram como chama de fogo, como chama de fogo. Porque Natan, na ponta do Calvário, ele está vendo os olhos do Cristo machucado, ele está vendo os olhos do Cristo baixo, mas lá na ilha ele está vendo os céus abertos e os seus olhos como chama de fogo. João ainda continua registrando, porque na ponta do Calvário ele está vendo uma coroa de espinhos. Só que lá na ilha de Patmos, ele continua dizendo: eu vi. Sobre a sua cabeça havia uma coroa,
E em cima dela tinham 7 diademas, que somente ele sabe o nome. Porque João está na ponta do Calvário e está vendo coroa de espinho. Mas enquanto o céu está aberto, ele está vendo um Cristo vitorioso e coroado. Eu vou continuar. Porque na ponta do Calvário ele está vendo as mãos do Cristo pegadas. Só que lá no capítulo 1 do Apocalipse, ele está vendo o Cristo que caminha sobre os 7 castiçais. E isso é maravilhoso, porque ele chega a registrar em suas mãos tinham 7 estrelas, que representam as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele continua, porque na ponta do Calvário ele está vendo os pés do Cristo pregado. Só que lá no 1 do Apocalipse ele registra: eu vi seus pés como de um latão reluzente, de bronze polido. Eu não sei quem vai entender isso aqui, mas na ponta do Calvário ele está vendo Cristo que falou para o soldado: tenho sede. E o soldado molha uma esponja com vinagre e dá para Jesus beber. Só que João registra: eu vi. Lá no 19 ele brada: da sua boca saía uma espada aguda, e com ela ele julgará as nações. Porque o João que está vendo Cristo na ponta do Calvário dizendo: tenho sede, com a boca machucada e molhada de vinagre, é o mesmo que está vendo a espada que sai da boca dele para julgar as nações. Só que continua, porque João está vendo o título que está escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele registra, Anderson: eu vi. Sabe o que é lindo? Jesus sabia tanto quem ele era, que até João registrou quem Jesus era sem Jesus falar. Porque João, ele viu. Na ponta do Calvário estão dizendo que ele é o Rei dos Judeus, estão dizendo que ele é o rei somente daquele povo. E quem entrava e quem saía dizia: Rei dos Judeus. E o João que está vendo no Calvário que está escrito, é o mesmo que registra: eu vi um manto sobre a sua coxa. Sabe o que estava escrito lá? Não era Rei dos Judeus, não era Rei da América Latina, não era Rei do Oriente Médio, não era Rei da Europa. João que está vendo o título na ponta do Calvário, ele está vendo o título que todo olho verá. Ele está vendo o título que todo homem, toda mulher, todo ser vivente vai ter que ver. Sabe o que é interessante? Só quem entrava e quem saía de Jerusalém via o título do Calvário. Mas João está registrando uma coisa: quem vê vai ter que entender uma coisa. Em seu manto, sobre a sua coxa, está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis. Ei, se coloca de pé por gentileza. Eu estou sentindo graça nessa noite.